Vamos dar sequência à carta de Timóteo, no capítulo de número 1. Amém? Todos estão bem? Graças a Deus. Foi de louvores maravilhosos, uma abertura onde Deus já começa a falar com a gente. Nós vamos dar sequência na exposição da carta de Timóteo. Amém? Então peço que a igreja abra a palavra de Deus no 1 Timóteo, no capítulo 1. Grandioso Deus, eterno Pai, o Senhor é justo, é santo, é bendito entre as nações. Obrigado, Deus, mais uma vez, por nós estarmos em Tua casa, para adorar, glorificar e bendizer Teu santo nome. Só o Senhor é Deus. Fala conosco nessa noite, que não seja nada de mim, Senhor, mas seja tudo do Teu santo trono, tudo do Teu céu, meu Pai. Abra nossa mente e o nosso coração para receber a Tua poderosa e rica e salvadora palavra nesta noite. Em nome de Jesus, amém. 1 Timóteo diz assim, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogia sem fim, que antes promovam discussões que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente administração visa o amor que procede do coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela a utiliza de modo legítimo. Tendo em vista que não se promulga a lei para que o justo, não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe a essa doutrina. Segundo o Evangelho da glória de Deus, bendito do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quanto hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosses objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Aleluia. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Amados,
Como eu já disse, vamos dar continuidade à carta de Timóteo. Na introdução, eu deixei de falar que 1 Timóteo, principalmente 2 Timóteo, são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Só faltou isso. Né? São as últimas palavras do apóstolo Paulo. Tá? Quando ele falar a última palavra no 2 Timóteo, Paulo não escreveu, não falou mais nada. E o que aconteceu com ele? Sua cabeça foi cortada. Mas como foi dito já na introdução, Paulo não desistiu. Aleluia. Que exemplo de vida para nós. Amém? Aleluia. No capítulo 1, nós vamos ver o ministério de Timóteo em Éfeso, as falsas doutrinas e suas características. No capítulo de número 2, a prática de oração em todos os homens é seu mediador, e um só mediador. As qualificações, no capítulo 3, as qualificações dos bispos e dos diáconos. E no capítulo 4, a apostasia dos últimos tempos. Capítulo 5, os deveres pastorais da liderança com as várias classes de pessoas. E no capítulo 6, os falsos mestres e o perigo das riquezas. Na introdução aqui, Paulo fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pelo mandato de Deus nosso Senhor e de Cristo Jesus nossa esperança. Toda vez que Paulo começa a carta, ele começa a carta dessa maneira. Ele se coloca, ele fala que ele é apóstolo de Cristo. Ele é apóstolo de Cristo por mandato de quem? De Deus. Não dele só ou de outro homem, mas de Deus. Ele foi apóstolo de Cristo por mandato de Deus. E de Cristo Jesus, nossa esperança. Isso que fique bem claro na nossa mente, porque ele não foi um homem, mas foi o próprio Jesus, o próprio Deus que deu um mandato a Paulo, que ungiu a Paulo a apóstolo, para pregar o Evangelho, para escrever essas maravilhosas cartas para nós, que hoje nós estamos aqui estudando. Paulo deixa essa carta falando no 1 Timóteo 1:2, 1 Timóteo, Paulo deixa essa carta falando a Timóteo, como Timóteo deveria lidar com certas situações da igreja, e discipular presbíteros e treinar a combater falsos ensinos e falsos mestres, que naquela época já estava infiltrado no meio das igrejas. Lembra? Quantas cartas nós já estudamos aqui falando sobre esse assunto? Nós vamos falar de novo. Por que falar tanto desse assunto? Porque existe muito. Não acabou. Se deixou, Jesus falou muito sobre isso também. Jesus falou muito sobre o inferno também. E esses homens e essas mulheres, essas pessoas, eles são levados por Satanás para enganar e tirar a salvação e levar essas pessoas, as ovelhas de Cristo, ao inferno. Então por isso nós temos que alertar a todos. Amém? Amém. Paulo fundou a igreja em Éfeso, e isso é narrado no capítulo de Atos, no capítulo de número 19. Como foi dito na introdução, então Timóteo teria uma missão muito árdua, que era cuidar da igreja de Éfeso, que o apóstolo Paulo tinha fundado. E olha só que interessante, no capítulo 2 de Apocalipse, Jesus critica a igreja de Éfeso. Por quê? Porque ela tinha perdido o primeiro amor. Mas tem um detalhe, Jesus reconhece que em Éfeso eles terem testado os falsos profetas. Ou seja, aquilo que Paulo ensinou a Timóteo, Timóteo com certeza introduziu na igreja de Éfeso. E Jesus, ao mesmo tempo que ele critica, ele elogia: olha, vocês falharam aqui, mas acertaram aqui, então tem que acertar. Está lá em Apocalipse capítulo 2. Sobre os falsos mestres, tem praticamente em todo o Novo Testamento. É difícil ler o Novo Testamento, sem falar e sem ler, sem ver os falsos mestres lá. É difícil. É muito difícil. Sempre vai ter lá. Toma cuidado, vigiai, cuidado aqui, cuidado lá, vigiai, orai. Afaste-se desses, corra daqueles, pregue para eles. Sempre tem. Por quê? Eles sempre estão infiltrados no meio da igreja. Os lobos sempre estão aí.
E hoje em dia é diferente? Não, não é. Olha só. A praga dos falsos profetas, mestres, então, em todos os lugares, em todos os tempos, infiltrado dentro das igrejas. E muitos deles se converteram, foram batizados, seguiram por algum tempo a verdade das Escrituras, mas em algum momento se desviaram da verdade e se corromperam e passaram a ensinar outras doutrinas. Doutrinas dos homens que se encaixam ao seu melhor. Doutrina dos homens que se encaixa ao seu melhor, visando sempre o dinheiro e o prazer. Por que praga? Quando você tem uma plantação e tem praga, o que a gente tem que jogar lá para essa praga sair? Pulverizar. E pulverizando como? Com a palavra. É com a palavra. Não adianta querer de outra forma, é com a palavra. Como o pastor falou aqui hoje, é com a Sagrada Escritura. É lendo ela, tendo aquele desejo no coração, aquela ansiedade no coração, aquele desejo de ler, aquela ansiedade, aquele fervor no coração de ler a palavra. Nós precisamos estar interessados sempre em ler a palavra de Deus. Se não está acontecendo isso, dobra o seu joelho, entra no teu quarto, peça licença a Deus e ore a Ele para que esse fervor venha voltar em você. Isso não pode cessar. Nós precisamos, é o nosso alimento diário. A palavra de Deus é o nosso alimento diário. Diário. Não é hoje sim, amanhã não, hoje sim, amanhã não, hoje sim, daqui 2 dias não, hoje sim, depois de 3 dias não. O que vai acontecer? Se você não alimenta o seu corpo, você morre. Se você não alimenta a tua alma com a palavra, a tua alma vai morrer, você vai sair do caminho de Deus. Então nós temos que ler a palavra. Para quê? Para nós nos fortalecer. E quando vier uma praga dessa, você fala assim, aqui está a palavra, aonde está, você mostra para mim. Aonde está falando isso, você mostra para mim. Ele vai ter que mostrar, você vai mostrar assim, você é um falso profeta. Como é que eu faço? Como é que eu faço para provar um falso profeta? Com a palavra. O caráter dele vai dizer, que já foi dito na introdução, o caráter dele vai dizer rapidinho quem ele é. Amém? Graça, misericórdia, da paz que nos vem da parte de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor, diante dos profundos embates de Timóteo, enfrentaria em Éfeso o apóstolo Paulo roga. Ele roga pelo Timóteo. Ele pede incessantemente, humildemente, ele suplica, ele roga por Timóteo. Amém? As palavras estão meio... Vamos lá. Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo de forma costumeira, que ele escreve assim, como muitos duvidavam desse chamado, como já foi dito. 2 diz assim, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui, querida igreja, o apóstolo Paulo chama Timóteo de seu verdadeiro filho na fé. Paulo viu em Timóteo algo diferente. Paulo sabia que esse algo diferente era resultado da educação cristã que Timóteo teve. Como foi dito na introdução também. Ele teve essa educação cristã através de sua mãe e de sua avó, que foram convertidas, 2 judias que foram convertidas ao cristianismo. Não foi o apóstolo Paulo que converteu Timóteo. Como foi dito, ele já veio, quem converteu Timóteo foi a família. Foi dentro do seu lar, olha a importância. Foi lá dentro do seu lar. A dificuldade pode estar lá? Prega a palavra. Aleluia. Não está querendo ouvir? Ora. Uma hora a situação vai melhorar. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Timóteo era um jovem separado para fazer a obra e a vontade de Deus. Como no culto passado, o pastor Era tomou a palavra no final e ele falou, a gente chega a ficar constrangido. Não é verdade? A gente se constrange pela juventude de Timóteo. Todo jovem, pode ter certeza, quase todos, não generalizar, não quer saber de ver a palavra. Verdade. Não quer mais. Quer saber de ver Instagram, TikTok. Tem outro para ser do TikTok? Kawaii, sei lá qual que é. As vídeos, não quer. É muito
vezes os jovens são um pouquinho fora do caminho, mas é só um pouquinho, daqui a pouco ele traz ele de volta. Jesus Cristo vai ter um chamado, ele tem um chamado, Jesus Cristo vai chamar ele de volta. Não está longe da cobertura espiritual. Nunca vai estar. Então Timóteo é um jovem separado por Deus para fazer a obra e a vontade de Deus. E Paulo ensina a Timóteo o fundamento da fé cristã. Paulo ensina a Timóteo como que é Paulo o discipula. Como é que é discipular? Ele fala, ele ensina. E Timóteo vai escrever, e é a Timóteo que Paulo escreve as suas últimas palavras. E é a Timóteo que Paulo escreve as suas últimas palavras. Nós prestamos atenção aqui o seguinte, que por isso que Paulo chama de verdadeiro filho na fé e saúda com a graça, misericórdia e paz. Aumentou, né? Ele falou graça e misericórdia. Agora é graça, misericórdia e paz. Da parte de quem? De Deus e de nosso Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos destacar aqui graça, misericórdia e paz. Vamos lá. Graça. Graça se opõe à ideia de qualquer merecimento. Graça se opõe à ideia de qualquer merecimento. Graça se opõe à ideia de que Deus tem alguma dívida com o homem. Ou Deus tem alguma dívida contigo ou comigo? Tem? Não tem? Para alguns tem. Mas nós sabemos pela sagrada palavra de Deus que Ele não tem nenhuma dívida conosco. Ele é soberano. Então, relendo, graça se opõe à ideia de qualquer merecimento. Graça se opõe à ideia de que Deus tem alguma dívida conosco, com o homem. Misericórdia. Misericórdia é quando Deus nos dá o que não merecemos, certo? Misericórdia é o que Deus não dá, o que não. Misericórdia é quando Deus nos dá o que não merecemos. Nós somos desprovidos de qualquer merecimento. Recebemos a misericórdia uma vez que recebemos a graça. Recebemos a misericórdia uma vez que recebemos o quê? A graça. Aí sim temos paz em Deus. A maneira geral de distinguir entre graça e misericórdia é dizer que a graça perdoa, enquanto a misericórdia sente compaixão. A graça é o amor de Deus para o culpado, e a misericórdia é o seu amor para o infeliz digno de lástima. A graça tem a ver com o estado e a misericórdia com a condição. A graça tem a ver com o estado e a misericórdia com a condição. Profundo, hein? E a paz? O que é a paz? A paz é isso? Não é isso? A paz é isso? A paz é isso? É isso? Não. A paz não é um show de reggae. Esse mundo precisa de paz. Não vai ter. Paz e amor aí. Paz e amor. Não vai ter. O ser humano não dá. Não é assim. Então a paz é o resultado tanto da graça como da misericórdia. A graça e a misericórdia são a fonte de paz. A graça e a misericórdia é a fonte de paz. A paz é a realidade e o sentimento da conciliação com Deus. Olha só, a paz é a realidade e o sentimento de reconciliação com Deus. Que profundo, não é? Verdade. Como é bom estudar a palavra. Como é bom. Não é uma simples palavra, olha, graça e paz, graça, misericórdia e paz, graça, paz e misericórdia da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ficar só nisso, você vai ficar não. Mas se você aprofundar, olha só, como Paulo ele era instruído pelo Espírito Santo para escrever. Como é atual. Sabemos que toda essa carta, o plano de fundo aqui é Jesus Cristo. Porque a boa igreja de Deus não pode se corromper. O bom evangelho de Cristo não pode se corromper, porque se há mentira, se há engano, se há uma má estrutura da igreja, um mau ensino, corrompe o quê? A cruz. Corrompe o sangue derramado da cruz. Corrompe. Então por isso que nós temos que ler e reler e estudar. Como foi dito na introdução,
Olha aqui. Olha essa carta que Paulo escreveu para Timóteo. O plano da salvação veio de Deus, que entregou o seu Filho Jesus Cristo por nós, para a nossa salvação. Da parte de Deus, nosso Pai. Deus é teu Pai? Glória a Deus. Deus é nosso Pai. Ele é nosso Deus e nosso Pai. Quando eu aprendi isso lá atrás, eu não compreendi muito bem. Porque para muitos, Deus é Pai. Você sai amanhã falando aí, se você acredita em Deus, eu acredito. Quem que ele é seu? Ele é meu Pai. Não é bem assim. Há um equívoco muito grande em pensar que Deus é Pai de todos na face da terra, sabia? Deus, ele é Criador. Ele só é Pai daquele que reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Aí sim ele se torna Pai. Pai por adoção. Ah, Deus é meu Pai. Não é. Ele só é se você realmente, de fato, reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Somente Cristo. Não é Cristo e mais A. Não é Cristo e mais B. Somente Cristo. Aí sim, por adoção, que nós somos povos gentios, aí por adoção, sim, aí ele se torna nosso Pai. Caso contrário, não. Se não for assim, a Bíblia está errada. E a Bíblia é inequívoca, ela não é. Porque diz assim em Gálatas 3, 26, 27. Por todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Vamos reler. Por todos vós, filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo são revestidos. Revestido do quê? Do sangue do Cordeiro. Caso contrário, esquece. Então essa história que nós ouvimos aí fora, não, eu creio em Deus, eu sou filho de Deus, não é, você é criatura. A pessoa é criatura. Pai não. É só criatura. Aí sim, se a pessoa reconhecer Cristo como suficiente salvador da sua vida, aí sim ele será. Ele será o quê? Pai provedor, glória a Deus. Aleluia. Pai amoroso, glória a Deus. Pai protetor, glória a Deus. E Pai eterno, glória a Deus. E Pai salvador. Pai provedor, Pai amoroso, Pai protetor, Pai eterno e Pai salvador. Aleluia, Jesus. Aí sim ele vai ser. Mas nós temos que reconhecer a Cristo, porque o sangue de Jesus não foi derramado em vão. Quando Paulo cita Jesus como nosso Salvador, Paulo sabe que Timóteo não confessa isso somente de boca, mas de alma viva. Porque muitos, o que acontece hoje? Muitos fazem o quê? Confessa a Cristo de boca para fora. Muitos confessam a Cristo de boca para fora. Paulo sabia que Timóteo não confessaria Cristo de boca para fora. E é fácil ver. Não precisa provar, é fácil ver. É só você observar pseudônimos cristãos por aí estão, como eles confessam de boca para fora que eles são crentes evangélicos. Mas de fato, se você observar, não, está de boca para fora. É bonito aqui. A presença da igreja, com todo esse equipamento montado, lugar bonito, onde estão te observando, onde o YouTube está levando a tua palavra, onde eu estou me postando, estou falando, está indo longe, que bonito, e daqui para fora. E lá na minha casa, como é que está o tratamento da minha esposa? Eu estou ajudando ela a lavar um prato de louça, a passar um pano na casa, estou ajudando ela aonde for, você está ajudando seu esposo também a fazer algumas coisas que não consegue, está ajudando seus filhos, como é que está? Isso é ser cristão verdadeiro. Não é saber ter uma eloquência, saber falar, saber estudar, saber se postar, saber orar. Lembra que a palavra diz que os fariseus oravam na frente da igreja muito bem, postavam a sua voz e falava dignamente bem, mas não deixava quem queria entrar lá orar. Tem
pessoas que pregam divinamente bem, mas só pregam porque tem eloquência, mas não tem a unção do Espírito Santo, não sabe, só fala porque decorou e estão falando, ou está imitando algum pregador maior aí para fora, mas não sabe o beabá, não sabe a sua confissão de fé. Qual é a confissão de fé? Qual é a confissão de fé? Qual é o beabá? Por que Jesus Cristo nasceu? Por que ele morreu? Por que ele ressuscitou? Por que existe o Antigo Testamento? Quando eu morrer, para onde a minha alma vai? Para onde a sua alma vai? Quando eu morrer, Cristo vai conversar comigo, eu vou ver Cristo de perto. Eu vou ver meus entes queridos. Temos que saber. E é só estudando a palavra. Então Timóteo, Paulo sabia que existia isso no coração de Timóteo. Timóteo não confessava da boca para fora. Nós também não podemos confessar da boca para fora que nós somos crentes. Não precisa chegar em qualquer lugar e falar assim, eu sou crente, respeite-me. Não, misericórdia. É só você se postar como tal. Com a sua roupa. A roupa do crente tem que ser bem postada, lógico. Mas não é por ela. É com a sua conduta. Suas palavras. Que não saia palavrão da tua boca. Eu vou falar torto, não, vou falar palavrão. Não saia palavrão da tua boca. Não saia piadas infames da sua boca. Não saia fofoca da tua boca. Não saia nada que vai envergonhar o verdadeiro Evangelho. Não saia nada que vai envergonhar Cristo. Não saia nada que vai envergonhar os pais da igreja. Não saia nada que vai envergonhar Deus. Não saia nada que vai envergonhar a tua igreja. Porque quando sai alguma coisa da nossa boca que vai envergonhar a igreja, envergonha quem primeiro? A Deus. E Deus não merece. E Paulo sabia. Por isso que quando Paulo viu Timóteo, criança ainda, Paulo disse, não, para esse tem um algo separado de Deus. Esse, com certeza, é separado para Deus. E Paulo viu ele rápido, discipulou ele rápido e já mandou ele para Éfeso. É a mesma coisa que pegar aqui um jovem e mandar para uma igreja bem grande e chegar lá e falar assim, olha, cidadão engravatado, o que o senhor está pregando é contra a palavra de Deus. É a mesma coisa. A sua igreja está agindo de forma errada. A forma certa é essa. É isso que Paulo mandou Timóteo fazer. Paulo escreveu 10 capítulos, 2 cartas. É assim. Então Timóteo, você vai falar assim com o pastor ali, você vai falar assim com o idoso ali, você vai falar assim com o diácono ali, os presbíteros, com os bispos, é dessa maneira. E depois você vai tratar com os falsos mestres. E aí, meu irmão, ele vai entrar num campo minado. Já viu a guerra, como é que é um campo minado? Dá para você sair correndo que nem louco? Ou vai ter uma perna degolada, vai ter uma perna arrancada, ou vai morrer. Será que ia ser diferente com o Timóteo quando ele entrasse lá? Será que não ia querer a cabeça dele? Será que não quereram a cabeça dele? Quereram? Acho que essa palavra. Será que não quiseram essa palavra? Estou com o YouTube. Será que não quiseram a cabeça dele? Será que não quiseram a cabeça dele? Então, amados, com a gente não é diferente. Nós somos levados diariamente também a campo minado. Ou não? Sim. Formas diferentes, mas sim. Mas sim. Quantos insultos a gente recebe no trabalho? Se não fala diretamente para você, falam algo para que você venha escutar. Né? Na tua família. Se não vem um insulto direto, falam algo para que você venha escutar. Aí, se eu e você não tivermos ter ouvido santo, o que a gente vai fazer? Escuta aqui, ó. Aí começa. Aí o cristão, lá, tá vendo? Você não serve aqui, sei lá, vou pegar fogo primeiro, obrigado. A sabedoria está onde? Não devemos. Se a pessoa vir com qualquer insulto, olhe para ela. Simples assim. Se afaste. A sua conduta, um dia essa pessoa vai dizer, mas eu te insultei, eu falei isso aqui para você, você não gosta de mim, não. Eu sei muito bem, não vai falar isso para ele, mas na sua mente eu sei muito bem, o que estava em você não era você. Pedro caminhou com Jesus, Pedro andou com Jesus. Na Santa Ceia, quem é que falou pela boca de Pedro? Não vai não morre por eles não. Peraí, se afasta daqui.
inteiro. Está entendendo? É assim, amado. Às vezes a pessoa não está falando pela boca dela, está sendo usada para te confrontar e enganar os ao redor. Você prega, fala a palavra. Mas eu não sou pregador, não precisa ser pregador para pregar. Você lê a palavra. Você sabe que Cristo veio na terra para salvar. E nós vamos falar de salvar quem? Os pecadores. A não ser que no mundo não tenha pecador. Você é um pecador? Eu sou. Você é. Mas nós somos pecadores arrependidos. É diferente. Existe uma grande diferença de pecadores ímpios e pecadores arrependidos. Os ímpios pecam e não estão nem aí. Nós pecamos e o Espírito Santo acusa no mesmo milésimo de segundo. Um segundo tem milésimo, não é assim a Fórmula 1 que ganha por milésimo, é a mesma coisa. Ó, está errado aí. Me perdoe, Espírito Santo. Me perdoe, Deus. Não, Espírito Santo, me perdoe, Deus. E assim nós vamos conduzindo a vida. Amém? No capítulo 1, do 3 ao 7, o ministério de Timóteo em Éfeso e as falsas doutrinas e as suas características. Do 8 ao 11 nós vamos ver as leis e os seus objetivos. Do 12 ao 17, a graça e a eficácia na experiência do apóstolo Paulo. Do 18 ao 20, o bom combate. Do 1 ao 3, vamos ler o 3. Do 3 ao 7. Eu vou ler o 3 só, tá bom? Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina. Então Paulo estava a caminho de Macedônia e resolveu deixar Timóteo em Éfeso para cuidar da igreja, porque Paulo pretendia voltar. Então Paulo foi preso, mas ele pretendia voltar. A gente sabe que ele não conseguiu, mas a carta dele chegou. Agora, aqui está falando de doutrina, outras doutrinas. A igreja de Éfeso podia estar sendo contaminada com as mesmas heresias de Colossos. Bem, você dar um exemplo. Bem parecidas. O que tinha lá em Colossos mesmo? Vamos lá, igreja, nós já estudamos. Que tinha lá? Misticismo. Tinha o que? Gnosticismo, legalismo, judaizantes, e assim por vai, etc. Né? Então Éfeso estava passando por essas mesmas doutrinas, e não a doutrina de Cristo. Tomando nota, o que acontece? As falsas doutrinas são perigosíssimas. Sim ou não? Sim. Por causa do quê? Dos seus efeitos finais. Falsas doutrinas produzem o quê? Falsas conversões. Falsas doutrinas possuem o quê? Falsas conversões. Que produzem questionamentos sobre a eficácia do Evangelho, das Sagradas Escrituras por um todo. Ela vai questionar, as falsas doutrinas vai questionar, peraí, vamos entender isso aqui. Então quer dizer que a morte de cruz, quando o véu se rasga de cima a baixo, quando Jesus Cristo morre e ressuscita ao terceiro dia, as falsas doutrinas dizem que isso não foi suficiente. E nós bem sabemos que foi. Então eles querem fazer o quê? Tirar o efeito da cruz. O feito da cruz, simplesmente ele quer tirar o feito da cruz. É a cruz e mais o quê? Uma coisinha. É a cruz e o quê? E mais uma coisinha lá. Como se esses homens pudessem fazer isso. Eles não podem, mas acham que podem, mas eles não fazem. E muitos creem nele. Sempre estão acrescentando alguma coisa. Naquele tempo, com certeza que alguns cultos que já começou às 7 horas da noite, absoluta certeza, estão acrescentando algo a mais. Nós somos no mês de janeiro. Hoje é que dia? 19, gente? 21 de janeiro de 2024. Obrigado, vou falar aqui. Algumas igrejas começam a campanha do quê? 12 dias para 12 meses. Tem fundamento bíblico? Não tem. Nenhum. Você não induz a Deus a nada. Nós não induzimos a Deus a nada. Não tem isso, não existe isso. Então eu vou fazer uma campanha porque Deus vai dar prosperidade para mim em 12 dias por 12 anos. Não é, você não sabe amanhã ou amanhã o que vai acontecer. A Deus pertence
por mentiroso. E Deus não é mentiroso. É coisa do homem, temos que vigiar muito. Então sempre é a cruz e uma coisinha. Sempre é a cruz e quebra de maldição hereditária. É como se o meu pai pecasse e eu pagasse pelo pecado do meu pai. Não, não existe isso. É uma consequência, porque eu vivia na mesma casa que ele, e se meu pai não trabalhava, o que acontecia? Faltava alimento. Então faltava alimento, eu sofria junto, mas o pecado do meu pai, quem pagou foi ele, não eu. Eu pago pelos meus, você paga pelos seus. Maldição hereditária, ela não existe. Simples também. Tem um livro no Antigo Testamento que eu não vou lembrar agora, mas na verdade eu ensino lá na fábrica, que quando eu falei que ia ter ensino, encheu de gente. As 10 pessoas, porque eles não entendiam isso. Isso não existe maldição hereditária. Você está pagando pelo pecado do seu pai? Não, é uma consequência. Eu falo, não pai, pode ser mãe, pode ser aquele que te criou, o que for, mas não é isso. Amém? Então é assim que funciona. Então a falsa doutrina é que eles estavam falando lá. Eles falam que os planos de Deus não são reais o suficientes, e que não é necessário. Os planos de Deus são reais e suficientes, e não é necessário acrescentar mais nada. Certo ou errado? Certo, os planos de Deus são suficientes. E qual é a doutrina de Deus? A Bíblia ensina que existe apenas quanto Deus? E o que ele é? Poderoso, que criou tudo que existe. Deus é perfeito e bom e sem pecado. Está aí a doutrina de Deus. É a base da Bíblia, certo? Ele criou tudo, ele é todo poderoso, ele é perfeito, justo e bom e sem pecado. Agora, falando ainda sobre as falsas doutrinas, quem são os, e hoje em dia, quem é que ensina outra doutrina? São os místicos da fé. Quem aqui já ouviu falar aquela famosa frase? Eis que te digo. Já ouviu já? Não, já chegaram na tua cabeça para assim, eis que te digo. Só que esse que digo, essas pessoas que falam, eis que te digo, como se Deus estivesse falando. A frase diz, eis que te digo. Só que é assim, eis que te digo de mim mesmo. Porque é um show. É um show. Sempre falada por quem? Pela irmã da revelação? Pelo pastor da revelação? Pelo apóstolo da revelação? Por aí vai, pelo diácono da revelação? Não é assim não. Apóstolo eu acho fantástico, porque se é apóstolo, quantos anos tem? Viu Cristo também? O que ele é? Highlander. Então, hoje existe o que? Essas pessoas que ensinam as falsas doutrinas hoje são os místicos da fé. Lembrando que essas pessoas sempre estão falando algo a mais do que a Bíblia não diz. Certo? A Bíblia já é revelada. Salva a memória que Deus pode falar conosco? Pode. Deus pode revelar a você algo novo? Pode. Mas como? Qual é o exemplo disso? O exemplo está lá no próprio Paulo e Ananias, certo? No livro de Atos. Deus fala com Paulo, fala com Ananias. Aí um no outro, outro no outro, quando os dois estão juntos, quem falou para Paulo, Ananias fala, e quem falou para Ananias, Paulo fala. É essa a concordância que nós temos que ter. Não é de qualquer maneira. Não é achar, porque às vezes a gente conhece o irmão e vê no semblante dele que ele está triste, que ele está magoado, aí a pessoa vê aquilo, vai lá e já coloca a mão na testa e fala, a pessoa cai em pranto, chora, pô, acertei. Aí a igreja vê que ele acertou, o que acontece? Parece a torcida do Santos, gritando, vamos, entendeu? Então é assim que funcionam os místicos da fé. E Paulo fala assim, Timóteo, fica em Éfeso e advirta que não ensine outra doutrina, ou admoestar. Versículo 4. Nem se
se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que é serviço de Deus na fé. O que são fábulas? Histórias fictícias. Fábulas são histórias fictícias, são mitos, mais conhecido no Brasil também como folclore, né? Não tem base na verdade das Sagradas Escrituras, não tem base. São fábulas, são histórias fictícias que eles inventam, as pessoas inventam de uma forma tão bem feita que as pessoas que não têm o entendimento, não têm a leitura da palavra, ou não querem saber, acreditam naquelas histórias, acreditam naquelas fábulas. Quando você era criança, os mais velhos vinham contar aquele folclore, às vezes nós acreditávamos, mas demorou para entender que aquilo não era verdade. E quando descobriu que não era verdade, às vezes veio alguma frustração. Quem nunca viu a mulher de branco, Saci Pererê, conhece a cabeça, assim vai. Aqui eles também falavam as mesmas coisas não falavam parecido, porque eles são um pouco separados, mas falavam desse jeito, com fábulas, histórias fictícias, tudo para tirar o que é a centralidade da palavra. Tudo para que Timóteo ou que Paulo escrevesse, ou que estivesse lá nas igrejas, estivesse pregando, não fosse o evangelho, não, mas é o evangelho, mas essas fábulas aqui também você tem que introduzir aí, viu? Porque se não introduzir, não vai dar para isso aí não, você fala assim também, não é assim. E ele também fala aqui no capítulo 4 de genealogias intermináveis. O que é isso? Refere-se aos falsos ensinos de genealogias intermináveis. É uma referência à tradição errônea de que só um povo escolhido, descendente de Abraão, pode ser salvo. É isso? Isso é uma genealogia interminável. Então, Deus dividiu em quantas tribos? 12. Então Deus falou assim: eu sou da tribo de Levi, eu sou de outra tribo, então eu sou dessa tribo. Você é dessa tribo? Então eu vim de desse, vem falando. Aí eles não sabem, porque chega uma hora que a tribo, chega uma hora que se divide. O povo babilônico vai cativo, volta, ali dá uma dividida, dá uma bagunçada, então não tem como saber mais. Aí as pessoas começam a genealogiar, porque eu sou daqui, eu sou de lá, a minha tribo é mais poderosa que a sua, a minha tribo é mais poderosa que a sua, porque Jesus Cristo veio da tribo de Judá, mas ela não tinha tanto poder, porque ela não é José, isso, e tudo começa uma confusão tão grande, e tira o que de novo? O foco. Qual que era o foco? O evangelho. Então, ele fala assim, olha, cuidado, não entra nessa não, não entra nisso não, genealogias intermináveis. Isso não acrescenta nada, isso não faz nada, então tome muito cuidado. Então Paulo está dando uma lição, produzem questões sem fundamento bíblico, que não evangeliza ninguém, que produzem questões sem sentido, que fogem da verdade do evangelho, que não edifica Deus. Versículo número 5. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. O intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. O que é demonstrar? A demonstrar é aconselhar alguém quanto à sua maneira de proceder, para que corrija de alguma forma, advertir. Então Paulo fala assim, ora, o intuito presente é a demonstração, visa o amor. O que é visar o amor? Você tem que admoestar a pessoa, você tem que advertir a pessoa, mas com amor. Não é brutalidade, é com amor. Paulo está discipulando Timóteo com um coração pastoral, certo? Coração pastoral é um coração amoroso, é um coração que compreende, é um coração que ele ouve, assimila, pede orientação para o Espírito Santo e responde. Então Paulo tinha esse coração pastoral. Ele acreditava que se demonstrasse severamente os falsos mestres, com amor, mas severamente, né? Não é com amor não, passar a mão na cabeça, você está certinho mesmo, dá hipergraça, não, não tem hipergraça, né? Não tem hipergraça. Deus aceita todo mundo do que for, prega o evangelho, do que for, está tudo normal. Não, não é. Admoesta severamente os falsos mestres. Paulo entendia que se demonstrasse com amor, possivelmente
eles voltariam ao verdadeiro Evangelho. Fato raríssimo, mas você demonstrar um falso profeta e ele voltar ao verdadeiro Evangelho. Pode acontecer, Deus é que sabe. Mas eu falo, sabe por quê? Só Paulo pode pensar assim. É fato raríssimo. Quando o inimigo entra no coração, e muitos desses que se corrompem, que saem da verdadeira notícia do Evangelho, eles nasceram na igreja, se converteram na igreja, viveram na igreja, pode até ter pegado a sã doutrina de Deus, mas no meio do caminho se corromperam. Deixou o inimigo se corromper por status, por inveja. A maioria das vezes é por status. Dá poder ao homem e você vai ver quem ele é. Quando a pessoa acha que tem um microfone na mão, ele acha que é todo poderoso. Só ele está com o poder da palavra, só ele pode falar, ele cita as regras. Quem cita as regras é Cristo. Então Paulo falou assim, severa, admoesta severamente. Então Paulo, e com amor, então Paulo pensava que essas pessoas podiam voltar. Pode acontecer, mas é muito difícil. E com o coração puro. Coração puro, como diz o versículo. O segredo para ter um coração puro é permanecer em Cristo, ouvir a sua palavra e aguardar no coração, e guardar no coração os seus mandamentos. Isso é ter um coração puro. Tudo isso está dentro do versículo ainda. Consciência pura. De acordo com a Bíblia, a consciência é aquilo que nos ajuda a distinguir entre o certo e o errado. Todas as pessoas têm a consciência. Você tem uma consciência? Eu tenho. Todos nós temos uma consciência. Mas essa consciência pode ser distorcida pelo pecado. A consciência precisa ser guiada por Deus. Nossa consciência, ela precisa ser guiada por Deus. E quem é que acusa a nossa consciência? O Espírito Santo. Todos nós temos uma consciência. E se nós não aguardar, o pecado vai corromper. Aí o inimigo entra. É o que acontece com os falsos profetas. Aí a gente peca e é difícil sair disso. Nós temos que ter uma consciência pura. E como é que eu faço para ter uma consciência pura, igreja? Vivendo na presença de Deus. Vivendo as Sagradas Escrituras. Agora, viver é uma fé sem hipocrisia. Fé sem hipocrisia. Vou ler o versículo de novo. Ora, o intuito da presente demonstração visa um amor, que nós falamos, procede do coração puro, de consciência boa, como foi falado agora também, e fé sem hipocrisia. Paulo ele estava decepcionado com a direção que a igreja de Éfeso estava tomando. Porque quem é que estava ganhando os créditos para as barganhas? Os homens. Então o apóstolo Paulo justificou com dura demonstrações pelo amor de um coração puro, fé sem hipocrisia. A pregação de Paulo e Timóteo nos púlpitos, amados, era testemunho do caráter de um bom cristão. Fé sem hipocrisia. Vou ler aqui. No tempo presente, a igreja do Senhor anseia pelo ensino fiel e claro. Assim, pois, a frenética competição por posições de poder entre o povo de Deus tem atropelado a sã doutrina, mais por atitudes do que por confissões. A crescente desmoralização das figuras de autoridade eclesiástica é uma evidência de falta de temor ao Senhor. Pessoal, a crescente desmoralização, o que é isso? Nós vemos nas mídias, né? A crescente desmoralização das figuras de autoridades eclesiásticas é uma evidência. E é só você chegar na tua casa com uma pesquisa rápida, você vai ver o que está acontecendo. Passa a papo de um, botar a tapete vermelho para o outro, está corrompendo. Fé hipócrita. A supervalorização da necessidade humana.
Olha só, a supervalorização das necessidades humanas e da fabricação de sonhos alimentando a vaidade. Verdade. Não é? Há uma a hipergraça, há uma supervalorização das necessidades humanas. É como se Deus fosse nosso mordomo. Eu peço e Ele cumpre aquilo que eu quero. Há uma supervalorização das necessidades humanas. É o verdadeiro, o evangelho da hipergraça. Eu falo, eu clamo, e Deus tem que fazer aquilo que eu mando. Olha só. O que é isso? Jó, aonde você estava quando eu estava criando? Jó, aonde você estava quando eu estava fazendo? Então, quem é Deus? E quem somos nós? Então as pessoas vêm para a igreja, para algumas igrejas, para que Deus venha suprir as suas necessidades como se Deus fosse o mordomo delas, e não é assim que funciona. Amados, Deus é soberano, Deus é criador dos céus e da terra, Deus criou tudo que existe aqui na terra, Deus criou a terra e todos os fundamentos aqui, o ar, né, como já foi falado, a água, os materiais, com uma só palavra, haja. Deus constrói o universo está em constante crescimento, como já foi dada explicação aqui, em constante crescimento, simplesmente por causa da sua palavra, haja. Quem somos nós para achar que Deus é o nosso mordomo? Quem são essas pessoas para achar que Deus é o mordomo delas? Então é uma supervalorização das necessidades humanas, é uma fabricação de sonho. Então colocando o evangelho como se fosse uma fabricação de sonho, que Deus quer realizar o nosso sonho, pronto, venha para a casa do Senhor, que Ele vai realizar teu sonho, você vai parar de sofrer, você vai parar. Não é assim que funciona. Deus falou que nós vamos passar por quê? Por tribulações, mas a nossa garantia é a coroa da vida lá no final. Glória a Deus. E tem também um jeitinho praticado para manipular a verdade sobre a razão da complacência. É um buraco da incredulidade bíblica que muitos já caíram nele e que se resta a gritar para que alguém venha ouvir. Todo mundo, a maioria está tentando dar um jeitinho. A igreja não tem muito medo, então vamos dar um jeitinho. Aí começa. Fé sem hipocrisia. Aqui estava falando da hipocrisia. Fé sem hipocrisia não é fazer isso. É difícil, né, irmãos? Tudo que eu estou falando aqui, infelizmente, acontece. Paulo, ele fala para demonstrar a igreja. Fala para Timóteo, falar para eles para não ter uma fé sem hipocrisia, mas pelo que acontece, olha o que está acontecendo. Vamos continuar com o versículo número 6. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Fala, loquacidade frívola. Ou vão contendas e outras adições, fica mais fácil. O que é uma loquacidade frívola? Tendência de falar de forma vazia. De forma vazia, sem substância ou relevância. É a prática de usar palavras sem valor ou significado, muitas vezes com o objetivo de impressionar ou manipular os outros. Então, loquacidade frívola ou vã contendas, o que é? É a tendência de falar de forma vazia. Quem já viu que a pessoa fala bonito, mas não tem sentido nenhum? Fala bonito, coloca uma eloquência na voz, mas não tem base nenhuma, então não prega na areia. Sem substância, né, mano? Não tem substância. Você come um arroz sem o feijão, logo você vai ter fome. Se você come o feijão sem o arroz, logo você vai ter fome também. O feijão sustenta mais um pouco que o arroz, mas há um complemento do outro. Substância. Então, a tendência é a loquacidade frívola, ou seja, vã contendas, ou seja, vazia sem substância, não tem relevância nenhuma. Não tem. São palavras
valor, não tem significado. E o objetivo principal disso aqui que é impressionar, manipular. É impressionar e manipular. Desvia-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. De tanto eles falarem, se perderam em loquacidade frívola. Falam por falar. Sabe aquelas pessoas que adoram uma discussão? Eu sou calvinista. Eu sou arminiano. O ministério dessas pessoas é discutir isso pro resto da vida. São coisas. Não vou entrar em detalhe. Algumas pessoas são mais arminianas, outras pessoas são mais calvinistas. Mas isso não vai salvar ninguém. São pensamentos. As pessoas creem nisso, as pessoas creem naquilo, são pensamentos. São linhas de pensamento. Tem pessoas que fazem debates enlouquecidos, chegam até babar no microfone. No podcast tem um pregador muito famoso aí que ele é calvinista roxo, eu gosto dele, quando eu gosto de ver ele fica doido. É isso aí, ele fica doido, cara, quando eu dou risada com ele. Ele fala que está falando, não é assim que funciona, não é assim. Entendeu? Então só eles vão, não é assim. Então são essas pessoas que falam isso aí, ficam falando frivolamente, ficam falando aquilo ali, porque isso aqui, não é só por lá, eles acreditam nisso, que isso não vai levar a nada, e a palavra de Deus entra onde? Confunde. Por que Jesus falava por parábolas? Que nem todas as pessoas têm a mesma eloquência que o outro, nem as pessoas têm tanto estudo que o outro. Tem pessoas que não conseguem ler, não têm leitura. Tem pessoas que têm que saber, eu vou falar por aqui, porque aqui é mais fácil. Então Jesus não falava por parábolas, ensinou os apóstolos, ensinou a Paulo, ensinou a Timóteo, a ser humilde, falar humildemente. Não entra nisso não, porque isso aí são palavras que não tem fundamento nenhum. Vai ficar nisso, vai ficar patinando. Eu tenho uma cachorrinha que você pega no rabinho dela, ela fica... Você entendeu? É desse jeito, é assim, o exemplo é esse, fica rodando em volta, a pipoquinha, fica rodando em volta. Depois que ela para, ela fica assim, ó. O que eu fiz? O rabinho é meu. Né? O que eu fiz? O rabinho é meu. Depois que ela percebe que o amor, isso aqui é meu, doeu. É assim que eles faziam. Então não é, hoje é a mesma coisa, ficam discutindo coisas em vão, conversa, e fala, não vai, sai do vai ficar só derrapando. E a pessoa que tem pessoas, se eu perguntar hoje, aqui não, mas se perguntar o que é quem foi João Calvino? João Armino, é João Calvino? Não sabe quem foi. Não, tem que ensinar, olha, esse foi um pai da fé, pregou assim, isso não assim, esse foi outro pai da fé, que pregou assim e fez assim. Mas se eu já chegar falando, discutindo isso, aquilo, o que vai adiantar? Agora, se eu chegar falando assim, Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Se você não entregar a sua vida para Ele e não crer nele, você vai para o inferno. A Bíblia fala que são aqueles que nele crêem. Ele veio para todos os pecadores, mas aquele que nele crê terá a vida eterna. Aquele que não crê não terá a vida eterna. Mas ele veio para todos os pecadores. Agora tem boa, agora já foi embora. Mas nós vamos entrar aqui nesse capítulo ainda. Meu Deus do céu, não está nenhum. É forte, hein? Só está no primeiro, vou entrar no sétimo ainda. Deixa Deus te usar. Amém. Mas isso não é normal. Então, o objetivo deles é isso, é impressionar, é manipular. Quem nunca viu um pregador subir no púlpito e começar a falar com uma eloquência de uma história, de um testemunho que fala só dele e não fala de Cristo, que não fala da testemunha. Se eu for dar um testemunho, como é, graças a Deus por isso, eu gosto muito do lado por causa disso, porque os testemunhos dados aqui são testemunhos que Jesus Cristo fez. São testemunhos que Jesus Cristo salvou. Aleluia. Não é? Deus. Aleluia. E se Deus levou pela graça. Louvado seja Deus. O testemunho de meu primo que morreu. Ele era homossexual, Deus curou, ele morreu, está na glória. Então esse testemunho tem que dar para exaltar a Cristo. Não é? Então a pessoa pega o púlpito e fala dele, se exalta. Quando a pessoa, o membrezinho vai embora para casa, o que ele pregou? Eu não sei, ele não leu, só falou dele. Verdade. E Cristo fica onde nisso? É isso aqui. Então ele impressiona, ele manipula quem é a igreja, ele precisa. Então ele sai
aqui, aí pega o líder da igreja que não tem também conhecimento, não tem discernimento, ele já fala para outro pastor, né? Monta um grupo, no WhatsApp, ó, tem um cara assim, aí vai, aí enche a igreja, aí enche, mas ninguém sabe o que está acontecendo. A palavra de salvação, a sã doutrina que Cristo falou que tem que pregar, que ensinou os discípulos pregar, que ensinou os apóstolos pregar, e assim sucessivamente, aonde foi? Aonde está? Não está? São palavras frívolas, que só vai produzir o que? Vã contenda. Né, pastor? Né, irmãos? E aí? O que eu estou falando aqui é o que está ali. 7, só mais um. Pretendendo passar por mestres da lei, olha só, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Paulo estava escrevendo contra aqueles que tomavam parte da especulação filosófica baseada no Pentateuco. Esses falsos mestres queriam se tornar famosos como mestres da lei de Deus, mas nem sequer entendiam o poder da lei. Timóteo, toma cuidado, eles acham que sabem, mas todavia eles não sabem. Quem sabe somos nós. Paulo estudou aos pés de quem? Gamaliel. Paulo, ele era considerado fariseu, os fariseus meninos já também. Então Paulo, ele foi estudado aos pés de Gamaliel para ser o quê? Um fariseu, um mestre. Aí no caminho, Jesus pega ele de jeito. Entende? Então eu falo assim, olha, e Paulo deixa isso muito claro. Paulo sabia que eles não entendiam de nada de lei, porque Paulo era estudado aos pés de Gamaliel, ele era um fariseu, ele foi um judeu, ele foi um fariseu, ele sabia. Ele fala, eles acham que sabem, Timóteo, mas eles não sabem de nada. E Paulo fala assim lá em Atos 22:3, sou um judeu nascido em Tarso da Sicília, mas criado nessa cidade, fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós nesse dia. Então Paulo sabia. Nós estamos falando para Timóteo, toma cuidado, esses caras eles acham que sabem, mas não sabem. Então não entra nessa discussão não. Não entra não, só corrige. Deixa eles, porque eles não sabem o que estão falando. Porque nós vamos entrar aqui, hoje não dá tempo, porque acabou o tempo, no versículo 11 a 11, do 8 a 11, sobre as leis e os seus objetivos. Dando sequência. Só para ficar aquele gostinho de quero mais, domingo que vem nós vamos aprender. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela utiliza de modo legítimo. Se nós fôssemos salvos pela lei, o mérito seria de quem? Do homem. Aí anularia a lei. Amém, amados? Vou parar por aqui, marca aí que nós vamos continuar no grupo que vem, no capítulo número 8. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.